observar agora o teorema de Tales, né? Para entender o teorema de Tales, vamos considerar algumas questões aqui. O que é que eu tenho aqui para esta visão melhor? Eu tenho algumas retas, tá? E na visão de Tales, nós vamos trabalhar com retas que são paralelas e retas transversais. Ele vai chamar de feixe, tá? Então, eu tenho a reta R, que marca dois pontos ali, o ponto A e o ponto A'. A reta S, o ponto B, o ponto B'. A reta C, o ponto C, a reta T, o ponto C e o ponto C'. Tá? Isso vai trazer para a gente alguma ideia de proporcionalidade. E aí, nós vamos, para verificar essa ideia, teremos que ter ideia também de razão. Tá? Você vai pegar um lado para buscar a proporcionalidade do outro. Tá? Então, pega a razão de um lado e faz essa razão para o outro lado, e aí você observa que vai precisar encontrar um terceiro valor. Tá? Então vamos lá. Ainda nesse ponto, nós vamos observar esse feixe de paralelas. Tá? Então, o que vem a ser isso? Tá? O feixe de retas paralelas é um conjunto de retas distintas de um plano e que são paralelas entre si. Na figura a seguir, o feixe de reta paralelo está representado pelas letras R, S e T. Tá? Então, de logo, nós teremos que absorver essa ideia do que é esse feixe de paralelas. Tá? E lembrar sempre que isto são conjuntos de retas que estão num plano, mas que são distintas, tá? E que são paralelas entre si. E a ideia de paralelismo, né, são aquelas retas que caminham na direção, tá? No sentido em que elas não têm ponto em comum. Então isso dá a ideia de reta paralela. Tá? Agora, observe que esse feixe de paralelas, representado por R, S e T, estão aí a ser demonstrado neste panorama aqui. Então, essas retas, observem, T, S e R, são paralelas em si. A reta A e a reta B são transversais a essa. Tá? E os pontos, essas retas têm pontos comuns entre si. Tá? Como sendo o ponto A, ele tanto pertence à reta A, como pertence à reta R. Tá? Aqui há um ponto de intersecção da reta. Né? Há um ponto que a gente pode chamar de o vértice. Tá? Ponto aqui. Então, vamos lá, próximo. Agora, nós vamos entender o que são retas transversais. Tá? E as retas transversais, elas podem ser consideradas como um feixe de retas, né, que estão no plano e elas fazem interseção, ou seja, elas se cruzam, elas se cortam, e cortam todas as retas do feixe. Né? Ela tem um ponto comum entre elas, conforme nós verificamos. Tá? Então nós vamos observar agora que essas retas transversais são representadas pela reta A e B, conforme nós já trabalhamos anteriormente. Então está aí, só para a efeito de posicionamento e entendimento, eu tenho aqui a reta A, que é transversal, e também a reta B, que é transversal. Está dando para entender isso? Vamos lá, se não for, é só avisar que a gente vai repetindo e vai retomando aqui a informação. Bem, dito isto, vamos observar outras denominações aqui do que está ocorrendo nessa aula. Vamos lá. Observe que eu tenho aqui o ponto A e o ponto A'. Tá? Então, esses pontos são denominados pontos correspondentes. Tá? E por que pontos correspondentes? Além deles, eu tenho o B
e o B', o C e o C', o D e o D'. Esses também são pontos correspondentes. Tá? São pontos de interseção, vai interceptar as paralelas com as transversais, e eles são considerados ou denominados pontos correspondentes. Vamos lá. Vamos no próximo aqui. O ponto AB e AB', observe bem agora, eu tenho dois pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B, e depois o ponto A' e o ponto B'. Esses pontos, eles são denominados segmentos correspondentes. Tá? Enquanto eu tenho os pontos correspondentes, eu terei também aqui os lados, né, que a gente vai chamar isso de lado depois, mais segmentos que são correspondentes. Ou seja, o segmento AB e o segmento A'B'. Tá? É como se eu pudesse escrevê-los assim, como segmento, chamar de A, AB apenas com esse traço, tá? E A', e B' apenas com esse traço, tá? Então, esses são os segmentos que são denominados correspondentes, ok? Correspondente também serão os outros, né? BC e B', C'. Eu podia estar fazendo essa correspondência aqui, BC, e aqui B', e C', tá? Segmentos que são correspondentes. Então, um vai estar para o outro na decorrência das informações. Assim, todos eles estão dentro da mesma visão, da mesma proposta. Assim, AB, segmento AB, é um segmento correspondente, como A' e B' também são correspondentes, o B e o C são correspondentes, o B' e o C' correspondentes, assim como o C e D, C' e C e D'. Tá? Então vamos mais. Vamos agora observar o teorema de Tales em si. Tá? Bem, o que é que temos agora? Temos um feixe de retas paralelas, né, interceptadas por segmentos transversais, formando segmentos de retas proporcionais e correspondentes. É o que está ocorrendo no teorema de Tales. Vou passar aqui para o próximo, para nós observarmos uma outra visão, uma outra forma de dizer a mesma coisa. São duas retas transversais que fazem intersecção a um feixe de retas paralelas. Então, ou logo a razão ou a divisão entre quaisquer dos dois segmentos de outra transversal será a razão dos segmentos correspondentes e também transversal à outra. Tá? É aquela ideia que a gente colocou a princípio aqui. Um sobre o outro, forma aquela fraçãozinha ou aquela divisão, e você, quando divide um lado e o outro, você vai encontrar essa certa proporcionalidade. Vamos lá. Agora, essa condição fica mais clara quando olhamos o teorema de Tales, observando feixes de retas paralelas que são interceptadas, ou seja, interconectadas por segmentos transversais, né? Formando assim os segmentos de retas proporcionais e correspondentes, como havíamos dito até o presente. Vamos lá observar uns detalhes aqui, precisa ser observado. Assim podemos concluir a seguinte relação que segue de acordo com o teorema de Tales, ou seja, fixar essa ideia de proporção entre os valores que vão aparecendo aí à medida que fazemos as contas, tá? Olha aqui, AB, que é esse segmento aqui, ó, segmento AB, tá? Os pontinhos aqui da interseção, eu tenho aqui o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Isso aqui é AB, literalmente, AB, segmento AB, esse segmento que vem aqui. Abaixo, eu tenho outro segmento aqui, conforme está mostrando ali, que é o segmento CD, que é demonstrado assim.
Ou seja, o que é que o feixe, o que é que essa proporcionalidade em Tales apresenta para a gente? Ela está dizendo que esse primeiro segmento, segmento AB, ele é proporcional ao segmento AD. Ou seja, AB e CD são razões, a razão, entendeu? O que é que nós vamos ver com isso aqui? O que é que Tales alimenta com essa informação? Alimenta que, à medida que esse segmento aqui, ó, que agora, mudando a cor, deixa eu virar essa expressão aqui para a gente observar melhor o segmento AB. Olha aqui, ele está bem caracterizado aqui, no segmento AB, o que vai caracterizar também agora, ao marcar o segundo plano, eu tenho o segmento CD, ó, CD, então esses dois aqui, ó, um está para o outro, a leitura que se faz é exatamente essa, AB está para CD, ou seja, esse lado está para este lado, ou este segmento está para este segmento. Isso é Tales. O que é que nós vamos observar mais ainda? Aqui. Tudo isso será igual a quê? Será igual ao segmento que está para. Ó, a B vai estar para a linha B'. Ok? Aqui, ó, CD, C' e D' são correspondentes. Ou seja, um está correspondendo ao outro. Agora sim, agora eu tenho, na verdade, que o que está colocado para nós é que esse segmento aqui, ó, de marcado, é o segmento A', B', tá? Traçado aí para cima, ok? E o outro segmento que nós vamos ter aparecendo aqui é o segmento CD. CD, C', C' e D'. Aqui, próximo segmento. Olha o que é que o Tales está dizendo. Que esse segmento, a B', a linha B', e o segmento C', D', um está para o outro. Tá? Isso são conclusões de Tales. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o nosso vídeo. E até a nossa próxima aula de número 2 com o Teorema de Tales.